Que Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo a mais um culto da Igreja Batista Prudentina. Que o Senhor Jesus possa abençoar você de uma forma muito especial. Obrigado por fazer parte aí das nossas transmissões e o desejo do meu coração é que Deus fale de uma forma muito especial com você e que esse culto possa ser um marco na sua vida, porque Deus vai falar ao seu coração. Você tem motivos de oração? Desde já quero desafiar você, coloca aqui no chat, nós vamos estar orando, que Deus possa abençoar a sua vida, porque nós cremos que o Senhor, Ele atende a oração, o clamor do seu povo, quando nós com sinceridade nos apresentamos diante de Deus e convidamos esse Senhor para tomar conta da nossa vida. Quero pedir para você compartilhar o link dessa mensagem com pessoas que talvez Deus trará ao seu coração, nomes que virão à sua mente, para que essas pessoas sejam abençoadas também. E não deixe de dar um joinha aí curtindo essa transmissão, se tem sido bênção na sua vida, assim mais pessoas conseguirão acessar, né, o nosso canal e se encontrar ali com o Senhor, né? Todas as mensagens estão lá no nosso canal, né, aqui no nosso canal do YouTube, e que Deus possa abençoar a sua vida. Nós vamos orar agora e logo depois dessa oração nós vamos juntos, né, adorar ao Senhor com essa equipe de adoração tão especial que Deus tem nos dado. Deus amado, obrigado por esse tempo, por mais esse culto, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade para falar o nosso coração, Deus, e saiamos daqui impactados, desafiados, Deus, a vivermos, ó Deus, a Tua vontade e a perceber aquilo que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Paizinho, obrigado por esse tempo aqui, nós dedicamos, ó Deus, todo esse tempo ao Senhor e é em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Nós somos o ajuntamento do povo santo de Deus, para bendizer o nome desse Deus que nos salva, que cuida de cada um de nós. Todos numa só voz.
Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é fiel o tempo todo. E é esse Deus que nós vamos clamar agora. Você já colocou os seus motivos de oração aí no chat.
nós vamos estar clamando ao Senhor, motivos de gratidão, petições, né? Você que tem pedido aí, nós temos que lembrar também, essa semana nós tivemos vários aniversariantes, né? A Tereza, a Clarinha e também o Carlos, né? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Nós vamos lembrar de orar, né? Também pela Antonella, que Deus possa restaurar a saúde dela, trazer tranquilidade ali ao coração da Fabiana, do Luiz, né? E que essa família possa experimentar a boa mão de Deus, a boa mão do Senhor. Nós também estivemos orando na última semana pelo Valmir, um amigo lá de São Paulo, que estava internado na UTI do Hospital de Beneficência Portuguesa lá. Graças a Deus ele já saiu, já está se recuperando em casa. A Danúbia também não passou bem essa semana, né? E nós vamos continuar orando, né? Pelo processo de gestação, que ela, que o Cacá, né? Que a Fátima, todos possam confiar, né? Que Deus está presente nesse tempo. Você pode fechar os seus olhos, pedido que você fez aí, esse é o momento de nós apresentarmos ao Senhor. Vamos orar? Deus amado, colocamos, ó Deus, cada motivo, ó Deus, que os teus filhos têm colocado no chat, Deus, que tem apresentado diante do Senhor em oração, que o Senhor possa visitá-los de uma forma muito especial, Deus. Obrigado, Deus, pelos aniversariantes dessa semana, Deus, pela Tereza, pela Clarinha, Deus, pela vida do Carlos, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma muito especial. Obrigado, Deus, porque na última semana nós tivemos ali o batismo do Pedro, do Isaac, né, da Raquel, que o Senhor continue a abençoá-los, fazendo com que cresçam cada vez mais no conhecimento e no temor do Senhor. Deus, obrigado, né, pelo livramento ali do Valmir. O Senhor esteve presente o tempo todo e isso é motivo de gratidão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da Danúbia, Deus. Continue, Deus, a derramar graça, Deus. Eu me lembro da Antonella, Paizinho, visita a saúde dela, Pai, que todo tratamento possa fazer efeito, Deus, e essa família possa experimentar, Deus, a paz do Senhor, que o coração da Fabiana e coração do Luiz possa descansar, que o Senhor é o Deus que está presente. Deus, atenda, Deus, cada motivo apresentado nesse momento pelos meus irmãos aqui no chat, que o Senhor possa visitá-los de uma forma muito especial, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são
cada dia vou viver rompendo em fé. Nós vamos seguir rompendo em fé, porque o Senhor está conosco. E eu quero convidar você, para que você possa acompanhar a leitura de um trecho da palavra de Deus que nós estaremos meditando neste momento. Se encontra lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 36. Eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto. A palavra de Deus vai dizer: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Esse é um texto precioso da palavra de Deus que nós vamos meditar, e eu queria que você fechasse os teus olhos, se você puder, e nós vamos fazer uma oração. Deus amado, visita o nosso coração nesse momento, Deus, e derrama do Espírito Santo do Senhor, para que o Senhor abra o nosso entendimento e a gente possa perceber aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto que vai mostrar um dos momentos mais difíceis da humanidade de Jesus, do tempo em que ele esteve presente, que ele passou como homem aqui na terra. E ele tem ali uma experiência com os seus discípulos que vai trazer ensinamentos para as nossas vidas, para o nosso jeito de viver, a respeito daquilo que Deus está fazendo, e o nosso coração estar atento, para que possa estar atento, para que a gente perceba o mover de Deus ao nosso redor. Jesus ali naquele monte, ele estava no Getsemane, e ele convida os seus discípulos para se juntar a ele em oração, para que eles pudessem buscar a presença de Deus naquele momento, em especial, que Jesus estava vivendo um momento de angústia dentro do coração dele. E o texto começa a mostrar que eles não conseguiram permanecer acordados, eles não conseguiram orar durante um tempo com o Senhor, e isso faz com que eles acabam dormindo no momento em que Jesus estava vivendo um dos momentos mais intensos, ali prestes a ser entregue nas mãos dos seus inimigos, onde ele seria crucificado. E eu comecei a ficar pensando, o que faz com que os nossos olhos fiquem pesados e acabamos por dormir, impedindo a cada um de nós de perceber aquilo que Deus está fazendo? Aqueles discípulos, eles não conseguiram perceber, discernir aquele momento em que eles estavam vivendo juntamente do Mestre de Jesus. E eles começam ali, naquele momento de batalha, eles acabam fraquejando sem se colocar diante da presença de Deus. É muito interessante, quando nós olhamos para a vida dos discípulos, nós vemos que eles andaram pessoalmente por 3 anos com o Senhor Jesus, e o próprio Jesus os conhecia.
E naquele momento de maior dor que o seu mestre, que Jesus estava enfrentando uma agonia, estava às vésperas da sua morte, e eles, de uma forma quase que insensível, acabaram fechando os olhos e dormindo. Eu fico pensando, qual seria o sentimento do seu coração se você estivesse ali no lugar do Senhor Jesus, com pessoas que você conhece, com pessoas que você confia, e no momento de maior luta, no momento em que talvez você mais precisa, aqueles que estão ao seu lado simplesmente não conseguem enxergar aquele momento de dificuldade, quase que eles ignoram o pedido, o convite de estarem orando juntos. Já aconteceu algo assim com você? De você estar passando por um tempo de luta, por um tempo de batalha, e você trazer para perto de você, talvez você procurar ajuda de pessoas que estão perto e você não receber essa ajuda? Isso traz alguns sentimentos muito ruins dentro do nosso coração, e foi mais ou menos isso ali que estava acontecendo com Jesus. Naquele momento onde ele tinha que enfrentar aquela dor que estava para acontecer na cruz, aqueles discípulos não conseguiram manter os olhos abertos em oração junto com o seu mestre. O que começa a acontecer? Ao ler esse texto, eu comecei a meditar, eu comecei a me colocar na presença de Deus, me colocar como um daqueles discípulos, e eu comecei a refletir e comecei a pensar a respeito do que me leva a dormir enquanto Deus está trabalhando ao meu redor, me fazendo com que eu me torne incapaz de perceber aquilo que está acontecendo. E eu comecei a refletir um pouquinho, e eu vi o que me faz dormir e ficar com os olhos pesados e não conseguir enxergar, às vezes, a agonia, a luta, a batalha de pessoas que estão do meu lado. O que acontece na minha vida quando eu não consigo vigiar e orar, e nem mesmo por um tempo de 1 hora, ou qual seja o tempo, para acompanhar talvez alguém que esteja passando por lutas? O que me faz não ver o que é espiritual e está diante de mim? Aqueles discípulos, mesmo tendo convivido com o Mestre, com o Senhor Jesus, eles foram incapazes de perceber aquilo que estava acontecendo ali. Eles foram incapazes de perceber que aquele momento na história era um momento sublime da manifestação do amor de Deus através do Mestre Jesus Cristo. E tentando responder alguns desses questionamentos, eu comecei a buscar a presença de Deus, e Deus falou algumas coisas dentro do meu coração e que eu queria compartilhar com você. Eu queria, na verdade, convidar você neste culto a identificar coisas que acontecem na nossa vida, coisas que acontecem no nosso coração, que podem nos levar à sonolência, fazendo com que a gente se torne incapaz de perceber Deus agindo na nossa história, no momento em que nós estamos vivendo. E ao refletir um pouquinho nesse texto, eu vejo que a primeira coisa que acontece é que o meu coração, ele se torna insensível ao que Deus está fazendo. Eu não consigo enxergar a boa mão de Deus, talvez por não buscar o discernimento ou mais enchimento da presença desse Deus. E isso vai fazer com que eu me torne incapaz de perceber até mesmo um pedido de socorro, talvez de pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. E sabe de uma coisa? É muito interessante que às vezes esses pedidos de socorro, ele não vem da boca, ele não vem com palavras, mas às vezes ele vem de um olhar e de atitudes, de comportamentos de uma pessoa que está sofrendo. Meus irmãos, é muito comum nós vivermos dentro de uma igreja e nós temos pessoas do nosso lado passando por lutas e batalhas, e nós às vezes nos tornamos insensíveis e não conseguimos enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor.
No caso de Jesus, ele falou ali de uma forma aberta, ele falou claramente aquilo que está afligindo, o que estava afligindo o coração dele. Tanto que o versículo 38, disse-lhe então, vai dizer a palavra de Deus, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. O Senhor Jesus está abrindo o coração dele para aqueles que eram seus discípulos. Alguma coisa diferente estava acontecendo no coração do mestre, no seu interior. Talvez ele já estivesse agindo diferente por causa daquilo que ele enfrentaria. Algumas de suas atitudes foram mudadas e a dor estava cortando o seu coração e uma espécie de angústia o afligia. E ele busca ali o apoio naqueles que estavam perto, pedindo para que ele pudesse orar junto deles. Dá uma olhada lá no versículo 39 em diante. A palavra de Deus vai dizer que, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. E depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele dá um direcionamento para aqueles discípulos, dizendo: olha, vigiar e orar é o segredo para que o nosso coração não se torne um coração insensível, um coração incapaz de ver aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. E cá entre nós tem muitas situações que às vezes nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo, porque o nosso foco de viver a vida, o nosso jeito de viver a vida, às vezes não consegue ir além daquilo que os nossos olhos conseguem ver. E são nesses momentos que nós temos que nos apresentar diante do Senhor, buscando a direção, o jeito de viver. E uma das coisas que impede que o nosso coração consiga ver e perceber aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, às vezes pode ser as nossas escolhas, pode ser o jeito de viver. Às vezes nós nos colocamos dentro de uma redoma que nós construímos, para que isso não venha a mexer no nosso conforto, naquela base de segurança que às vezes nós construímos com as nossas próprias forças. E às vezes nós estamos vivendo momentos bons, momentos em que o nosso coração está feliz, momentos em que talvez profissionalmente, financeiramente, nós estamos satisfeitos, momentos em que nós estamos desfrutando de um conforto. E esses momentos às vezes podem se tornar armadilhas, fazendo com que a gente se sinta forte demais, bem demais, e de repente nós caímos numa armadilha em confiar simplesmente no nosso próprio braço. Confiamos na empresa em que estamos empregados, no nosso concurso que fizemos, e nós nos esquecemos de que é o Senhor aquele que provê tudo em todas as circunstâncias da nossa vida. Meus irmãos, quando nós temos uma situação confortável e sob o nosso controle eu vou colocar entre aspas ali, nós podemos cair numa armadilha do comodismo, em acharmos que sempre viveremos períodos de tranquilidade e de bonança. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com aqueles discípulos. Irmãos, quando nós estamos vivendo momentos bons na presença do Senhor, é momento de nós nos aproximarmos mais de Deus com gratidão e agradecermos pela presença de Deus nesses momentos bons, para que quando chegar os dias maus, nós possamos estar tão intimamente ligados com esse Senhor que o nosso coração vai poder descansar que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Se aqueles discípulos imaginassem aquilo que estaria por vir, se eles pudessem ou soubessem que momentos depois o Senhor Jesus ele seria preso, ele seria morto, eles iriam se espalhar por causa daquilo que estava acontecendo, talvez a atitude daqueles discípulos seria outra.
E quando Jesus começa a dizer para eles, olha, vigiem e orem para que não entreis em tentação, Jesus está dizendo, olha, aprenda a depender do Senhor nos momentos de luta também. Ele estava tentando levar ao coração daqueles discípulos, trazê-los para a realidade daquele momento. E sabe de uma coisa, meus irmãos, todas as vezes que estamos vivendo momentos bons, momentos de estabilidade, se nós não aprendermos a vigiar e a orar, nós podemos cometer os mesmos erros que aqueles discípulos cometeram. O erro de um coração insensível, incapaz de perceber aquilo que Deus estava fazendo. Meus irmãos, quando as ondas da vida estão calmas demais, isso pode trazer uma falsa sensação de segurança, mas também pode nos impedir de conseguirmos ver aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Você está vivendo um momento em que a sua vida está boa demais? Vigie, ore para que você não entre em tentação. Você está passando por lutas e batalhas dentro do teu coração, na tua família, na tua vida financeira, no teu emprego. Vigie e ore para que você não entre em tentação. Em outras palavras, busque o direcionamento do Senhor para todas as situações da sua vida. E isso vai fazer com que os seus olhos estejam abertos, para que você possa falar com o Senhor, abrir o seu coração e você perceber Deus agindo em todas as situações da sua vida, em todos os momentos, em todas as decisões, em todas as escolhas, para que isso venha trazer um olhar diferenciado a você e você seja capaz de ver aquilo que Deus está fazendo. A palavra do Senhor, ela vai contar a história de um homem que vivia um momento bom, um momento de fartura, um momento de prosperidade, e ele se deixou levar pela falsa sensação de segurança, baseado unicamente nas suas conquistas. A palavra de Deus lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 16, a parte B, o texto da palavra de Deus vai dizer que a terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita, então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus irmãos, a história, essa parábola contada para o Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus, ele está ali respondendo a um homem no meio da multidão que questionou a respeito de uma briga entre irmãos a respeito de finanças. Mas nós vemos aqui o Senhor Jesus, ele trazendo um ensinamento muito precioso, que os momentos de bonança, os momentos em que nós estamos vivendo, que trazem tranquilidades ao nosso coração, não pode nos impedir ou talvez nos afastar daquilo que Deus tem preparado para nós, daquilo que o Senhor deseja que a gente venha a viver. Os nossos momentos de estabilidade não podem impedir o agir de Deus dentro do nosso coração. O homem da história contado por Jesus, ele estava olhando simplesmente para o seu conforto pessoal, e ele não conseguia perceber além de si mesmo. E o Senhor Jesus começa a dizer, olha, precisa mudar esse jeito de enxergar a vida. Talvez tudo aquilo que você tenha recebido ou esteja recebendo, não é simplesmente para o teu conforto, mas precisa servir para glorificar o nome de Deus. Que as nossas finanças glorifiquem o nome de Deus, que os nossos exemplos glorifiquem o nome de Deus,
que o nosso jeito de viver a vida traga glórias ao nome de Deus e bênção do Senhor na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Meus irmãos, às vezes nós agimos como esse homem, que achava e que estava confiando na sua própria segurança. E quando nós agimos assim, nós estamos nos tornando insensatos, como o próprio Senhor Jesus traz na sua palavra. E mais do que isso, nós seremos incapazes de perceber aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Eu me lembrei de uma história uma vez, uma senhora, lá na igreja de onde eu vim, em Curitiba, ela no final de um culto, ela colocou um envelope dentro do meu bolso, e ela falou assim: pastor, eu senti no coração de entregar isso para o pastor, e ela colocou no meu bolso. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar e tinha ali uma quantia perto de R$400. Eu olhei para a Mari e nós começamos a conversar e nós falamos: poxa, nós não estamos precisando desse dinheiro, mas Deus falou ao coração daquela irmã e ela entregou aquele envelope. E nós nos colocamos em oração naquele momento, dizendo: Deus, por que o Senhor moveu o coração daquela irmã entregando esse valor? E nós começamos a nos colocar diante de Deus. E na semana seguinte, o pastor, que era o nosso pastor de jovens lá, no momento em que ele estava no culto, ele fez um desafio, um apelo, para que famílias pudessem adotar jovens para ir ao acampamento. Alguns jovens que estavam passando por dificuldades. E naquele momento nós percebemos, nós entendemos o porquê que Deus havia tocado o coração daquela senhora e o motivo pela qual ela havia colocado aquele envelope no meu bolso. E nós procuramos o pastor de juventude ali e nós pudemos investir na vida de 2 jovens que foram ali para o retiro que eles estavam fazendo, para o acampamento que eles estavam fazendo. E eles foram tremendamente abençoados. Às vezes Deus dá muito mais do que aquilo que nós precisamos. E nós precisamos ter a sensibilidade dentro do nosso coração para que a gente seja capaz de perceber aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor. Ah, meus irmãos, por mais tranquilas que estejam as ondas da nossa vida, isso não pode servir de justificativa para que a gente venha afrouxar a nossa dependência no Senhor. Por isso que ao olhar para esse texto, para essa passagem que nós estamos estudando, onde Jesus está ali no Getsemane com os seus discípulos, Deus estava cumprindo naquele momento na vida de Jesus e dos discípulos que estavam com ele, a sua palavra. Ele estava providenciando a salvação da humanidade através da vida de Jesus, da morte do Senhor e da ressurreição. E enquanto isso, os seus discípulos dormiam. Hoje você consegue identificar ou perceber aquilo que Deus está fazendo ao seu redor? Será que você tem conseguido perceber o agir de Deus na sua vida pessoal, na vida da nossa igreja? O teu coração está sensível e você tem conseguido perceber Deus agindo ao seu redor? Eu confesso, irmãos, que ao preparar essa mensagem, eu orei ao Senhor. E eu disse: Deus, abra os meus olhos, Senhor. Me permita ver aquilo que o Senhor está fazendo. E eu orei dizendo: Deus, não me deixe de fora do mover do Senhor. Eu quero estar com um coração sensível. Eu disse: Deus, revele o que é preciso para que os meus olhos não se tornem olhos pesados e ele venha adormecer. Me ajude, Senhor, para que eu não durma enquanto grandes coisas o Senhor tem feito no meio do teu povo. Irmão, só com o coração quebrantado, com sinceridade diante do Senhor, nós seremos capazes de perceber isso, de ver o agir de Deus em todas as circunstâncias, ao meu redor, ao nosso redor. Pois quando não conseguimos ver aquilo que Deus está fazendo, talvez seja porque tem algo obstruindo, impedindo aquilo que Deus deseja nos revelar. Irmãos, pecados. Uma vida de pecado pode impedir Deus, pode nos impedir de ver a ação de Deus ao nosso redor, trazendo ao nosso coração insensibilidade, às vezes um sentimento de autossuficiência,
até mesmo de indiferença com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e de repente a gente está vivendo um comodismo, e até mesmo a falta de amor para com o nosso próximo, para aqueles que estão ao nosso redor. Sabia que falta de amor pelo outro é pecado na nossa vida? Você sabia disso? Jesus, o Senhor Jesus, respondendo a um fariseu, ou melhor, a um questionamento de um fariseu lá em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 36, aquele fariseu diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Olha que esse texto ele começa a trazer: amar a Deus e amar aqueles que estão ao nosso redor. Isso não é uma opção na vida de um crente. Isso não é uma opção na vida de um discípulo de Jesus. Amar a Deus e aqueles que estão ao nosso redor é uma condição que Deus colocou como o nosso jeito de viver a vida, demonstrar esse amor. Sabe, quando eu começo a perceber no meu coração que está faltando o amor de Deus, eu preciso clamar a presença desse Senhor dentro do meu coração, para que a minha fé seja restaurada, o meu relacionamento com o Senhor seja restaurado, para que o meu jeito de viver a vida revele a minha dependência no Senhor, para que eu possa sentir a presença, o Senhor Deus guiando a minha vida, tomando conta das minhas decisões e fazendo com que o meu jeito de viver reflita a presença do Senhor. Quando falta amor no meu coração para com o Senhor, eu preciso buscar na presença desse Deus que é a fonte. Mas, meus irmãos, quando eu percebo que no meu coração, ou quando o meu coração não consegue amar o meu próximo, aquele que está do meu lado, eu não consigo olhar para a pessoa do meu lado do jeito que Deus olha, para aquelas pessoas que fazem parte da minha vida, de igual modo, eu preciso me prostrar diante de Deus e clamar a presença desse Senhor para que Ele abra os meus olhos para que eu possa enxergar e viver esses mandamentos de forma prática no meu jeito de viver a vida. Sabe por quê? Para que eu possa, para que o meu coração consiga amar e perceber a dor daquele que está ao meu redor, às vezes um coração angustiado, de pessoas que fazem parte da nossa vida e que precisam do agir de Deus, e o Senhor vai usar a nossa vida como instrumento para que aquela pessoa tenha um encontro e tenha dentro do seu coração a esperança restaurada na presença de Deus, para que eu não venha a dormir e não identificar aquilo que Deus está fazendo. Aqueles discípulos, aqueles companheiros de Jesus, não puderam perceber a gravidade, a importância daquele momento em que eles estavam vivendo, pois os olhos deles estavam pesados demais, e de repente Jesus se aproximou mais uma vez deles. E todas as vezes que ele fez isso, 3 vezes que ele se aproximou dos seus discípulos, eles se encontravam dormindo. Querido irmão, você que acompanha esta mensagem neste momento, o que o Senhor está falando ao seu coração? Será que os seus olhos estão pesados demais, como os olhos daqueles discípulos, e você não tem conseguido ver aquilo que Deus está fazendo à sua volta? Talvez porque ao invés de você olhar com os olhos daquele que ama você, com os olhos do Senhor, você só consegue ver a limitação e as batalhas que você está enfrentando, ou talvez não. Talvez você consiga olhar somente para o momento em que você está vivendo, para o conforto que você está vivendo, pela estabilidade que você tem vivido em várias áreas da sua vida. Mas talvez essa estabilidade, ela tenha impedido você de perceber, olhar além de si mesmo,
olhar para aquilo que Deus deseja usar a sua vida, fazendo com que o teu coração se torne um coração dependente da presença de Deus. Um coração que você possa entregar todas as áreas da sua vida na presença daquele que te ama e que deseja conduzir você para a presença do Senhor. Irmãos, quando a calmaria da nossa vida faz com que a gente viva um comodismo espiritual, às vezes uma indiferença espiritual e quase que até mesmo uma independência de Deus, nós precisamos vigiar e orar, para que a gente não venha entrar em tentação, para que a gente deixe Deus tomar conta do nosso coração, para que a calmaria que estamos vivendo não nos impeça de sermos discípulos multiplicadores de Jesus, que ama ao Senhor e que ama aquele que está ao nosso redor. Eu confesso para os irmãos que durante essa semana, ao ver algumas das reportagens ali da Ucrânia, eu fiquei a imaginar se acontecesse algo daquilo que está acontecendo lá, aqui no nosso meio, como que nós, como discípulos do Senhor Jesus, agiríamos, como servos do Senhor. Nós nos colocaríamos crendo que Deus está presente. E aí talvez sejam aqueles momentos em que a instabilidade tomou conta, né? Não mais a estabilidade, mas o barco começou a bagunçar, começou a balançar e ele está prestes a virar. Talvez essa seja a sua situação nessa noite. Teu barquinho está balançando porque as ondas da vida estão altas demais. Mas esse é o momento também de vigiar e orar, para que você possa perceber a ação de Deus, a ação do Senhor na sua vida. Irmãos, vivermos aquilo que Deus tem para nós precisa ser prioridade. Nós precisamos levar como objetivo principal da nossa vida amar a Deus de todo o nosso coração. Você tem feito isso de forma prática? Quais os frutos desse amor pelo seu Deus você tem demonstrado? De que forma você tem abençoado o reino de Deus amando ao Senhor? Você tem amado o teu próximo como a ti mesmo? Quais são os frutos? De que forma prática você tem demonstrado o teu amor para com aquele que está ao seu redor? Você tem experimentado esse desafio de Deus, essa ordem de Deus, de amar ao Senhor e amar ao próximo? Irmãos, às vezes ao olharmos para esses mandamentos, talvez o nosso coração comece a perceber que existe uma distância entre aquilo que Deus espera que eu e você nós façamos daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Por isso que num culto como esse, nós somos desafiados a revermos o nosso jeito de viver a vida. E o desafio é que nós possamos permitir que Deus abra os nossos olhos, para que a gente seja capaz de ver aquilo que Deus está fazendo. Querido irmão, você que acompanha, vigie, ore, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tenho uma pergunta para você. Quais as áreas da sua vida você não está vigiando e orando, apresentando diante de Deus? Quais são as armadilhas que você tem caído e isso tem feito com que você não perceba aquilo que o Senhor está agindo? Eu tenho um convite para você. Vamos assumir hoje um compromisso com o Senhor, o compromisso de estarmos atentos, de estarmos com o radar ligado e intencionalmente nós possamos buscar amar ao Senhor e a nos colocarmos à disposição desse Deus, para que nós venhamos a fazer parte daquilo que Deus deseja fazer ao nosso redor, para que eu e você, nós não sejamos espectadores, que talvez estejamos dormindo, mas que o nosso coração deseje fazer parte do mover de Deus ao nosso redor, no mover de Deus de alcançar pessoas, no mover de Deus de cuidar dessas pessoas, de acolher pessoas que estão sofrendo, de nos colocarmos demonstrando o nosso amor para com o nosso Deus e com o nosso próximo, investindo tempo, investindo em conversas, em relacionamentos discipuladores,
em tempo de oração, para que Deus mova o coração das pessoas que estão ao nosso redor e essas pessoas possam ter um encontro com o Senhor Jesus. Desejo do meu coração que você seja abençoado. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esta reflexão e aprendendo outras coisas que o Senhor vai nos ensinar a respeito daquilo que Deus está fazendo, para que o nosso coração permaneça firme, para que a gente possa aproveitar a onda daquilo que Deus está fazendo e não deixá-la passar por cima de nós, mas nós venhamos a surfar do jeito que Deus deseja. E como discípulos multiplicadores de Jesus, anunciar, espalhar, a nos colocarmos à disposição de Deus para sermos usados pelo Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Você foi abençoado ou abençoada ao participar desse culto? Queria desafiar você a compartilhar o link desta mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas também. Que você possa viver o melhor de Deus, na sua dependência do Senhor, com os olhos abertos para tudo aquilo que Deus está fazendo ao seu redor. E mais que isso, para que você seja um instrumento de Deus para aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Pode fechar os teus olhos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do doce Espírito Santo de Deus estejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.